Muito boa noite. Boa noite. Ah, assim está melhor. Mas olha, hoje, nós, por uma feliz coincidência, nós temos aqui uma discussão sobre ética, moral e política, com o filósofo Franklin Leopoldo e Silva. Ontem nós tivemos decisões aqui no campo da ética, opiniões, decisões. Agora nós temos uma reflexão filosófica. Isso é um grande privilégio para nós, poder discutir de um ponto de vista filosófico, quando no Brasil, às vezes, nós estamos circunscritos à troca de opiniões, a troca no dia a dia, afogados na rotina. Então, é um privilégio. Eu queria agradecer, inclusive, aqui às universidades que apoiaram este projeto. Queria agradecer ao presidente Sarney, que apoiou o projeto de trazer a filosofia para o seio do parlamento. E queria agradecer também a vocês, todos. Tem sido algo extraordinário a participação de todos vocês. Eu queria até imaginar como nós poderíamos fazer uma avaliação deste núcleo de reflexão, até para poder imaginar uma reprodução de outros eventos aqui com o mesmo perfil. Mas para introduzir, para apresentar Franklin Leopoldo e Silva, eu pediria ao Dr. Helder, que é integrante da comissão que foi designada pelo presidente Sarney, que nos apresentassem o professor Franklin. Boa noite a todos. Estou aqui representando o corpo funcional do Senado Federal, os consultores legislativos de orçamento, e gostaria de dizer, professor, que é uma satisfação muito grande estar nessa mesa para lhe apresentar e conhecê-lo pessoalmente justamente pelo brilhantismo da sua trajetória acadêmica e do impacto, digamos assim, na filosofia brasileira dos seus trabalhos. O professor Franklin Leopoldo, ele vai tratar hoje de ética, moral e política, né? O professor, toda a formação dele é na área de filosofia, graduação, mestrado e doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo, e é professor livre docente desde 91, ocasião em que ele, através do trabalho Bergson, Intuição e Discurso Filosófico, obteve a titulação de livre docência. E é professor titular aposentado da USP, com atuação na área de filosofia e com ênfase na história da filosofia. As suas linhas de pesquisa acadêmica estão centradas na área de filosofia e psicologia em Bergson, ética e ciências humanas na filosofia francesa do século XIX e ética e literatura no pensamento de Sartre. Livros publicados pelo professor, nós podemos aqui destacar Descartes, a Metafísica da Modernidade, foi publicado em 94 pela editora Moderna, Bergson, Intuição e Discurso Filosófico, da editora Loyola, Ética e Literatura em Sartre e Felicidade, dos filósofos pré-socráticos aos contemporâneos. Então é esse, que de forma bem resumida, o cabedal acadêmico do filósofo e professor Franklin Leopoldo. Então eu passo, professor, a palavra agora para que o senhor inicie a sua apresentação. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite que foi feito por intermédio do professor Adalto Novaes, para que eu pudesse integrar esse ciclo de palestras que tem como tema geral ética e democracia. E me coube falar
desse tema, ética, moral e política, eu vou fazer algumas observações, citando, direto ou indiretamente, alguns autores que eu julgo que têm a ver com esse tema e propondo, afinal, não uma tese definitiva ou uma solução. Em filosofia é sempre arriscado, não é, fazer uma coisa desse tipo, mas um caminho de pensamento que nos leve a entender, né, dentro dessa conjuntura ética, moral e política, a crise que nós estamos vivendo. O objetivo, portanto, dessas observações não é primordialmente estabelecer diferenças mais ou menos nítidas entre esses termos e o que eles significam do ponto de vista conceitual, mas eu gostaria de perseguir aqui uma finalidade que, ao mesmo tempo, menos precisa do que essas definições e, embora talvez seja mais ambiciosa, que seria distinguir e relacionar essas dimensões ética, moral e política no plano da experiência humana, histórica e da experiência que cada um faz quando se defronta com problemas que exigem essa reflexão e a ação consequente. Portanto, entender um pouco quais são as tensões, não é, entre as vivências subjetivas, do ponto de vista moral, e essas exigências objetivas, não é, do ponto de vista ético, que se colocam para o indivíduo na sua vida, principalmente na história da sua vida. Se nós admitimos que a ética pode ser entendida como o modo de ser humano na sua maior universalidade, isto é, a maneira pela qual o ser humano habita o seu mundo e, ao mesmo tempo, o constitui, nós veremos que esta palavra, não é? Palavra grega ethos, que está na origem do termo e também do conceito de ética, não poderia ser interpretada meramente como hábitos e costumes, que seria, digamos assim, uma tradução dicionarizada, desse termo, porque isso seria empobrecer, através de uma redução a um certo significado apenas comportamental, algo que seria, na sua mais ampla acepção, uma espécie de forma substantiva, de todos os atos que configuram essencialmente a realidade que nós temos de viver, a maneira como nós temos de estar no mundo. E podemos entender isso no plano existencial, no plano metafísico, no plano histórico. Esse estar no mundo se explicita em condutas, que correspondem a escolhas que o indivíduo tem que fazer, na medida em que, se ele for sujeito da sua liberdade, ele pode e deve se conduzir rumo à realização de projetos que sejam compatíveis com aquilo que cada um atribui à existência histórica, a dignidade e o valor que cada um atribui à realidade humana. O significado de moral também corre o risco de um certo empobrecimento se nós nos ativermos com demasiada exatidão à sua origem etimológica, mores, no latim. Com efeito, houve uma certa trivialização do termo e do significado de costumes, e isso pode induzir a associar a moral a comportamentos repetitivos, a instâncias normativas, a regras introjetadas pelo indivíduo, enfim, há uma série de fatores que o compeliriam a cumprir aquilo que nós costumamos designar como sendo obrigações, E há um termo muito técnico, da filosofia moral positivista, aquela que floresceu no final do século XIX, começo do século XX, que é obrigação moral, essa obrigação, ou seja, essa normatividade formal, será que ela é compatível realmente com a moralidade? Ou a moralidade exige uma reflexão, uma decisão que vão além
do puro e simples cumprimento de regras e normas. Não é? Na verdade, esse mores, se nós considerarmos inclusive o campo da experiência histórica em que a palavra surgiu, ou seja, o campo da romanidade, não é? do civismo romano, da Roma republicana, não é? Que é onde o lastro histórico, não é? da palavra e da sua significação, nós veremos que esse termo traz em si muita complexidade, muita dificuldade e, sobretudo, não regras ou normas, mas aponta para uma tarefa, a tarefa da construção de uma singularidade de valores e modos de vida que poderiam conferir ao indivíduo, quer dizer, ao cidadão, né, uma força muito peculiar, alguma coisa como uma têmpera cidadã, que os romanos prezavam muito, né, e que lhe permitiria viver, então, aquilo que em filosofia nós chamamos de excelência moral, mas, no entanto, civicamente, na cidade, na comunidade e no contexto da cidadania. Tanto na polis grega quanto na Roma republicana, é evidente, então, a presença forte desse aspecto político na vida ética. A tal ponto que essa relação que nós estamos aqui hoje problematizando entre ética, moral e política, ela tornou-se um problema para nós, já que, muito provavelmente, os antigos, os gregos e os romanos, teriam vivido esses vínculos, não é? Ética, moral e política, como uma experiência concreta, com uma pertinência intrínseca, né, entre eles, e também como algo absolutamente intrínseco à vida dos indivíduos. E desses indivíduos organicamente ligados à comunidade. Outra coisa também que veremos mais tarde, nós perdemos. A nossa dificuldade se explica pela transformação dessas significações, pela perda, não é, dessa semântica originária, que se traduziu historicamente na progressiva abstração que foi caracterizando cada vez mais o entendimento que nós temos de modo de vida, comunidade, indivíduo e mesmo sujeito. O desaparecimento dos conteúdos concretos desses modos de existência, não é paralelo ao avanço de uma certa consolidação do perfil funcional da sociedade, da concepção formal do agente social, né, que hoje em dia nós sabemos não é, por acaso, designado muitas vezes na sociologia, na ciência política, na economia, como o ator que deve atuar num determinado cenário, né? Essas palavras estão hoje revestidas de cientificidade e de objetividade, no entanto, elas trazem aí um eco, né, do que se perdeu em termos da densidade ética e moral do indivíduo, do sujeito, né, cidadão. Essa concepção encoraja a expansão da noção de papel social, né? Um conceito, uma noção que teve um grande papel na sociologia norte-americana, do ponto de vista da constituição, né, de uma certa visão do campo social. Mas o que eu queria dizer é que a expansão do papel social para o campo da moral, né? Até porque, numa perspectiva positivista, como essa que eu citei há pouco, a obrigação moral é algo socialmente determinado. A sua força sobre os indivíduos deriva de uma certa objetividade, né, que lhe seria inerente, enquanto condição da vida moral, da vida social, e a moral seria, digamos assim, um desdobramento dessa sociabilidade. E, portanto, o caráter sistêmico e objetivo da organização social, ele tiraria sua força também desse significado moralizante, por via do qual ele se impõe aos indivíduos, não é? Ou seja, a sociedade se impõe moralmente aos indivíduos. O indivíduo cumpre regras sociais, mas essas regras sociais lhe aparecem muitas vezes como imperativos morais.
na falta de imperativos morais e reflexão moral que venham preencher, né, o espaço que efetivamente seria do valor e não do fato, né? Porque uma coisa é o fato social, outra coisa é o valor que derivaria da interpretação desses fatos, né? Ou seja, essa interiorização, né, moral do fato social, ela tem como contrapartida um certo comportamento que estaria, ou se esperaria que estivesse, de acordo com essa obrigação social internalizada, né? Uma coisa que um filósofo importante francês do final do século XIX, começo do século XX, morreu em 41, chamava de moral fechada, uma espécie de circuito fechado em que a moral se resolve, né, nas regras de sociabilidade. Mas mesmo o Bergson, que via esse circuito muito restrito, né, da moral, esse feixe de determinações que pesa sobre o indivíduo, né, ele também entendeu, por outro lado, que uma moralidade social não pode corresponder a todas as dimensões da experiência humana de ação, né? Seria preciso considerar também, e de alguma maneira no sentido oposto, que a singularidade individual se pode afirmar perante essas regras objetivas de um modo intensamente questionador e até mesmo destrutivo ou subversivo, se nós quisermos, se nós considerarmos as possibilidades que teria uma conduta individual de quebrar essas correntes que prendem o indivíduo ao sistema. O que nós teríamos aí, mais do que o destaque da individualidade, seria um entendimento de uma certa possibilidade do exercício efetivo da subjetividade, não é? E o problema que se coloca é exatamente esse. O indivíduo que cumpre regras, que faz coisas em regime de heteronomia, quer dizer, em regime de submissão a outros, ou a regras, ou a sistemas, ele é sujeito, ou ele é a outra dimensão da mesma palavra, né, que é o assujeitado, né? Foucault aproveita-se muito dessa ambiguidade do termo, né, para dizer que é preciso distinguir muito bem o que na modernidade nós entendemos como sendo sujeito, né, daquela outra acepção de sujeito que é uma acepção passiva, como dizemos, sujeito a alguma coisa e não sujeito de alguma coisa, né? Então somos sujeitos da nossa vida ou somos sujeitos a uma certa sistematicidade que se apresenta para nós e nos governa em termos sociais e morais. Ou seja, o sujeito seria aquele que escolhe os seus modos de existir, não é? Ou seja, aquele que eleva essa dimensão, né, de si mesmo, né, a essa tarefa, né, a essa tarefa que não é pequena, né, a escolha livre dos modos de vida, dos modos de existir, e é aquilo que dá, então, o horizonte efetivo da ação autêntica, né, o indivíduo que age. Outra palavra também que deveria ser, digamos assim, analisada no seu peso. A Hannah Arendt, uma filósofa, pensadora política, né, como ela preferia ser chamada, alemã, que viveu muito tempo nos Estados Unidos, ela faz esse alerta, não é? Nem tudo que nós fazemos é ação. A ação é uma dimensão muito própria, muito específica, que tem um significado ético e político muito preciso e que nós deveríamos usar, né, com mais cuidado. Ou seja, há um caráter moral da ação, porque isso deriva de que essa ação, embora imponderável, né, ninguém vê, digamos assim, uma ação, mas ela é capaz de produzir muitas consequências concretas, ela é capaz de fazer com que a liberdade, que é outro fator imponderável, né, da subjetividade, produza coisas, construa um mundo, né? E, portanto, é alguma coisa diferente da fabricação, do fazer, de alguma atividade determinada, não é? Em que
os princípios e finalidades podem ser articulados, podem ser mensurados, enfim, aquilo que nós entendemos propriamente por fabricação, não é? O indivíduo que age, ele não faz propriamente, não é? Ele cria. Então, essa criação moral, né, é aquilo que deve se entender realmente por ação, principalmente nesse significado moral. Se nós quiséssemos reforçar essa dimensão livre, não é, da ação, que é a sua dimensão moral, né, poderíamos recorrer também a um outro filósofo contemporâneo, né, Sartre, e a sua concepção de liberdade. Não é? Não sendo a liberdade uma faculdade ou um atributo, mas sendo algo idêntico à subjetividade, a mesma coisa é ser humano e ser livre. Não é? Então eu não possuo a minha liberdade, eu sou, não é, a minha liberdade. A consequência disso é que o sujeito é sempre livre, mesmo quando ele deliberadamente pretende agir coagido, de maneira submissa. Ou seja, pretende renunciar à sua liberdade. Ele pode ocultá-la, mas não pode renunciar a ela. É como se a liberdade fosse, paradoxalmente, uma fatalidade. E isso é importante, porque mostra que, quando nós agimos, quando há realmente ação nesse sentido moral, não devemos procurar ali vínculos causais e determinantes, mas sim essa imediatez que expressa a nós mesmos, que expressa a nossa liberdade. Né? Então, assim como não é possível distinguir aquilo que em mim seria uma causa, né, concreta, determinante das minhas ações, né, também não se poderia vincular ações do sujeito a qualquer instância que lhe fosse extrínseca, né, que fosse determinante. Se nós fizéssemos isso, não estaríamos mais considerando essas ações como do sujeito. Ele seria simplesmente um transmissor, não é? Alguém que justamente faria alguma coisa, não é? Mas não agiria a partir de si mesmo. Não é? Teríamos então aí a heteronomia e a alienação. Não é? A heteronomia quer dizer agir a partir de outro, agir a partir de condições extrínsecas e não de si mesmo. E a alienação, não é? Viver fora de si, viver em outro ou em outra coisa. Não é? Essas duas situações surgem quando nós já não reconhecemos o sujeito como a razão de ser e a realidade suficiente das suas ações. E quando ele mesmo, não se vê também assim. Então nós podemos perguntar, por que não é óbvia essa relação de pertinência entre a ação e o sujeito que age? Será que não é algo natural supor que aquele que age seria sempre o sujeito das suas ações? E a dificuldade, a maneira pela qual isso não pode ser respondido tão rapidamente, deriva de que justamente aí o termo naturalmente, natural, não faz sentido. Né? Ou seja, o que liga o sujeito às suas ações não é alguma coisa natural, é justamente moral. Não se trata, portanto, de entender como alguém faz alguma coisa por meios exteriores, como ele teria chegado a produzir ou a fabricar alguma coisa que atendesse a certos propósitos, etc. De que instrumentos ele se teria servido, né, para atingir tais ou quais finalidades. Né? O que, na verdade, seria importante perceber, né, é que a ação possui com o sujeito que age uma vinculação interna, uma vinculação extrínseca, né, que faz com que nós recusemos essas mediações, não é, de caráter puramente instrumental, e também venhamos a perceber que de nada adiantaria analisar as ações, quer dizer, aplicar sobre elas regras objetivas que nos fariam explicá-la, não é? Ou seja, ou nós compreendemos a ação e a ligação com o sujeito de maneira sintética e intrínseca, ou nós não a compreendemos. Porque a análise, a separação, a objetivação, nesse caso, é um cientificismo que deixa escapar
exatamente o essencial, não é? Que existe na ação ou na liberdade de agir. Não é? Quando nós dizemos, então, o ser humano é sujeito das suas ações, né? O que nós queremos dizer é que ele é a sua ação. A sua ação o torna aquilo que ele vem a ser a cada instante. Portanto, uma ligação bem interna e bem intrínseca. Daí, então, esse caráter específico, não é? da ação e a impossibilidade de dizer que em tudo que fazemos, agimos. Se faço o que me mandam, não ajo. Se o resultado da minha interferência no mundo provém de alguma coisa que me foi imposto, que eu fui obrigado a fazer, ou mesmo levado a fazer, então não agi. Simplesmente me fiz instrumento para veicular a vontade de outro, objetivos e propósitos de outro. Configurei o que ele queria, como aquele que fabrica um objeto a partir do desenho de quem encomendou esse objeto. Esse resultado, portanto, não mantém vinculação interna com o sujeito, e, portanto, não podemos dizer que ele tenha agido nesse caso. Não é? Não há, portanto, aí, nesse termo sujeito, um sentido ativo, não é? Mas simplesmente aquele sentido oposto que eu mencionei há pouco, que é mais de assujeitamento ou sujeição, não é? Do que propriamente de sujeito no sentido moral. E qual seria o requisito para que nós pudéssemos perceber essa relação sintética ou esse vínculo interno entre o sujeito e a sua ação? Mais simplesmente, poderíamos perguntar também o que é e como acontece uma ação. Né? Se nós nos voltarmos para o repertório filosófico, perceberíamos que, pelo menos desde Agostinho, né, nós sabemos que o que nos mantém na existência temporal, né, é um certo movimento da consciência. Né? O que é lembrar? Lembrar é ter consciência do passado. Né? O que é esperar? Esperar é ter uma certa consciência do futuro. Né? O que é perceber algo que está acontecendo no momento? É ter uma certa consciência do presente. A nossa consciência faz esses movimentos, não é? E o que explica esse milagre? Não é? Podemos lembrar do passado como se ele fosse presente, podemos antecipar o futuro como se ele fosse presente, não é? Além de perceber esse caráter absolutamente fugidio, né, do próprio presente. Né? Então, existe nesta consciência que nos remete ao passado, nos remete ao futuro e nos coloca, né, no nosso presente, exatamente uma presença de nós a nós mesmos. Né? E quando nós falamos em consciência, em geral é isso que nós queremos dizer, né? O que significa alguém consciente? Está presente a si. Não é? Isso pode ser visto de uma maneira geral, não é? Até orgânica, cerebral, digamos assim, mas pode também e deve ser visto, no caso, também como a dimensão moral, dessa coincidência do sujeito com ele mesmo, não é? Que é importante para que justamente haja esse desdobramento de uma reflexão, de um pensamento que venha depois a poder regular a ação daquele indivíduo. O Descartes também, né, muito conhecido, essa consciência que ele acreditou ter descoberto, né, mas já era uma coisa um pouco mais antiga do que ele, que justamente ultrapassa essas definições formais. Né? Descartes dizia, não quero saber se o homem é um ser racional. Quero saber o que significa consciência, o que significa alma, porque é isso que me faz humano, né? E não uma definição formal de racionalidade como aquela que, pelo menos pelo que nós entendemos, o Aristóteles, né, teria feito. Mas se nós formos um pouco ainda mais atrás, e a Hannah Arendt, de qual estou me valendo aqui, ela puxa essa reflexão para a filosofia antiga, né? Nós nos recordaremos daquele episódio que Sócrates conta, né? Ou Platão faz com que Sócrates conte, num de seus diálogos, que ele tinha dentro dele, ou ao lado dele, o próximo dele, ou incorporado nele, um daimon. Um daimon é uma espécie de gênio, alguma coisa como se fosse uma presença divina, não é? Que o alertava daquilo que ele não deveria fazer.
jamais lhe dizia o que ele devia fazer. Apenas lhe dizia aquilo que ele não deveria fazer. Isso é importante, porque significa que isto que nos ajuda a discernir, né, a realidade e, por exemplo, entender o que não devemos fazer, o que não podemos fazer, não afeta a nossa liberdade, porque não nos impõe, não nos determina a agir. Né? É alguma coisa que nos alerta para possíveis consequências negativas do que possamos fazer, né? Mas não nos determina a agir dessa ou daquela maneira. Preserva, portanto, a nossa liberdade. E por que preserva a nossa liberdade? Porque, na verdade, essas figuras, Deus, o daimon, a consciência ou qualquer outra que se apresente com essa tarefa, somos nós, né? E é por isso que não afeta a nossa liberdade. Somos nós mesmos que estamos ali em ato de discernir, né, aquilo que podemos ou que devemos fazer. Né? Então, assim, nós devemos entender, nos vários contextos, né, que eu citei aqui, essa presença, que parece ser a presença do outro, de um outro, né, mas que, na verdade, é a presença do sujeito a si mesmo. Né? Agostinho dizia, no fundo da minha alma está Deus, a presença de Deus. Né? E se eu não encontrar Deus no fundo da minha alma, não encontrarei também a mim mesmo. Né? Hoje, em que as crenças estão, digamos assim, desgastadas, né, nós podemos entender que é uma certa divinização da consciência, da presença do sujeito a si próprio, que é posto num grau tão elevado, né, que até pode se confundir com a presença de Deus no mais profundo da alma do indivíduo. Né? E quando a filosofia se tornou laica, isso aconteceu. Né? A consciência, né, aquilo que está no mais profundo do nosso ser, né, e que nos faz conhecer e agir, né, somos nós mesmos. Não há nada de transcendente, nem nenhuma alteridade, né, que venha a explicá-la. Então, mas também não podemos dizer que se trata aí pura e simplesmente de narcisismo, de solipsismo, quer dizer, de uma alma recolhida a si mesma e que não se confunde com mais nada. Esse cuidado, né, que os clássicos, por vezes, têm excessivamente em definir a alma de modo que ela não se confunda com coisa alguma. Como se fosse possível, né, definir a nossa alma sem que ela se confundisse com outros aspectos da nossa humanidade. Né? Mas eles tinham essa ilusão. De tal forma que essa alma recolhida a si mesma e tão isolada na sua essência, né, nós sabemos que, na verdade, ela é plural. Há uma certa convivência ali de aspectos, né, que outras filosofias e outras teorias nos ensinaram a descobrir, como Freud, o Nietzsche e assim por diante. Né? Na verdade, a própria palavra consciência, ela quer dizer ciência de si. Né? Quem é consciente é aquele que é ciente de si. E essa ciência não precisa ser propriamente um conhecimento objetivo. Talvez até nem devesse ser. Né? Se eu sigo, por exemplo, certas tendências, que são tendências cartesianas de objetividade, e digo, vou me conhecer agora como se eu fosse um objeto. Vou me conhecer tão rigorosamente como eu conheceria um objeto. Eu estou tomando aí uma providência fatal no sentido de não me conhecer. Não é? Que justamente essa objetivação do sujeito, essa objetivação de mim mesmo, essa confusão, né, entre o sujeito e o objeto, mostra que não estaria aí pensando em mim mesmo. Estaria pensando em alguma coisa que traduz a minha subjetividade, mas que é diferente dela e até a distorce. Né? Então, essa consciência, essa presença imediata, não é? É uma certa relação que nós temos, cada um consigo. Né? E essa relação, é importante que nós entendamos que ela é uma relação. Né? Quando eu digo, estou sozinho comigo mesmo, estou isolado, reflito sobre mim, é importante que eu fique só para me conhecer, e muitas outras ideias desse tipo que povoam, né, o imaginário popular e a filosofia também, né? Elas precisariam ser um pouco revistas. Né? Ou seja, na verdade, quando eu quero me conhecer, quando eu me volto para mim, eu estabeleço uma relação comigo. E essa relação é importante para
possível conhecimento que eu possa ter de mim mesmo e para a ação consequente desse conhecimento, ou seja, para a moralidade que vai investir, né, as minhas ações, que vai justamente me fazer entender, não por conhecimento, por erudição, mas por discernimento, né, por uma certa intuição, a falta de outra palavra, né, o que eu devo fazer, o que é certo, né, e o que é errado, o que eu devo decidir, né, a respeito de mim mesmo, né? E isso acontece numa relação. Só que essa relação é difícil de definir. Ela é insólita, né? É a relação que cada um mantém consigo mesmo. E que os filósofos tentaram, de uma maneira não muito clara, né, chamar de reflexão. Essa reflexão no sentido de voltar-se, né? Voltar para si. E que também está no vocabulário religioso como conversão, né? O que é uma conversão? O sujeito volta-se para si e se encontra. Estabelece uma outra relação com ele, né? Uma relação eminentemente moral, espiritual, né? Portanto, é importante que nós vejamos aí, nessa convivência que cada um tem consigo mesmo, né? Uma relação moral ou a condição da moralidade, né? Ou seja, o que significa estar com alguém, né? Há um modo de estar com os outros que corresponde àquilo que o Bergson, que eu já citei aqui para vocês, chamava de camada superficial do eu, ou seja, hábitos e costumes que partilho com aqueles que estão ao meu redor. Na sociabilidade, na vida corriqueira, mas que não é algo que afeta, né, o meu ser em profundidade. E se isso então for critério das minhas decisões, eu nunca sairei daquele circuito fechado da moral social que nós nos referimos há pouco. Quer dizer, das regras sociológicas, não é, da moral. Tampouco sairei desse circuito fechado se adotar uma perspectiva que seria aparentemente oposta, que é não entender que eu devo me governar por regras sociológicas imanentes à minha vida social, mas que eu devo me governar justamente por algo que transcende tudo isso e que se põe como autoridade. Seja essa autoridade a transcendência no sentido religioso, seja essa autoridade a transcendência no sentido humano e político do termo, como acontece e aconteceu, né, em situações totalitárias. Ou seja, o sujeito, quando ele estabelece essa relação consigo mesmo e não com outro ou com outras coisas, ele está só. Então, a melhor maneira de estar só, ou a única maneira de estar só, é estar consigo. Nós, intuitivamente, sabemos o que isso quer dizer, não é? Quando procuramos a companhia de nós mesmos, no sentido de aprofundar em nosso ser a decisão que devemos tomar. O que não nos a procura de um critério que não seria fornecido por ninguém, nem daqueles que nos rodeiam, nem daquilo que nos transcende. Ou seja, estar só com a sua consciência, em dois sentidos. Estou só porque estou apenas com a minha consciência, né? Esse estado de solidão, que não é, na verdade, a solidão no sentido do isolamento, não é? É algo que define, não é, a nossa consciência, principalmente no sentido moral. E o peso dessa situação peculiar, né, de estar a sós consigo mesmo, é enorme, né? Basta que nós pensemos numa consequência muito trivial, né? Somente quando eu estou comigo mesmo é que estou em companhia de alguém que eu não posso de forma nenhuma dispensar. Isso é dramático, né? Porque muitas vezes aquilo que nós mais queremos, né, é impedir que nós nos olhemos a nós mesmos, não é? Tem aquela figura do grilo, os mais velhos conhecem essa história, né, do grilo que aparece com a consciência, né, incomodando, olhando, censurando, não é? Mas não é possível evitar,
Porque eu posso fugir de todo mundo, mas não posso fugir dessa presença, né, de mim a mim mesmo, que é eminentemente moral. E a Hannah Arendt, que também faz observações a esse respeito, ela faz também uma pergunta aparentemente trivial, né? Você gostaria de viver na companhia de alguém que é mentiroso, ladrão, facínora, corrupto, assassino? Claro que não. Você pode fugir dessas pessoas, mas se é você mesmo que incorre nessas transgressões e nesses crimes, né, você pode tentar exercitar o esquecimento de si. Você não vai conseguir nunca fazer isso completamente. Então, essa situação, né, essa separação, que na verdade não é uma separação, né, é uma articulação que se dá na subjetividade, né, de cada um consigo mesmo, ela é a condição de algo muito peculiar, que tem a ver também com a moralidade, né? É o fato de que somente nessa situação nós somos capazes de pensar no sentido de decidir o que fazer, ou, ponto um pouquinho mais técnico do que isso, formar um juízo, né? Se vocês me permitem aqui mais uma reminiscência do repertório filosófico, sem querer ser chato, né? O Descartes faz uma diferença que todos os estudantes conhecem, né? Ele diz o seguinte: uma coisa é ter ideias. As ideias que eu tenho na minha cabeça são representações de coisas, de fantasias, existem ou não existem. Não posso aplicar a elas, enquanto ideias, a qualidade de falso ou verdadeiro. Tenho a ideia de sereia. É verdadeiro que tenho ideia de sereia, né? Assim como é verdadeiro que tenho ideia de cadeira, né? Agora, se eu formulo um juízo com essa ideia, se eu faço alguma coisa com ela, né, aí então eu posso ser temerário. Eu posso dizer: a cadeira não existe, a sereia existe, né? Ou seja, aí já não estou mais somente com uma ideia, mas estou formulando um juízo, tomando essa ideia como base para dizer alguma coisa que eu pretendo que exista ou que não exista, que seja dessa ou daquela maneira. Então, a capacidade de pensar nesse sentido, não só de ter ideias, né, que seriam correspondentes, digamos assim, a fatos empíricos na nossa mente, mas a capacidade de juntar, de articular, e aquilo que nós chamamos propriamente de ajuizar, né? Quando você diz para alguém, formou juízo acerca daquele processo que eu te mandei para você dar um parecer, né? Já formou juízo ou ainda vai demorar muito, né? Nós esperamos, então, que a pessoa, no exercício dessa capacidade de pensar, venha a formular alguma coisa que intervenha, né, na realidade. Isso é ter um juízo, fazer um juízo, né? Interferir por via do pensamento, né, naquilo que existe ao nosso redor. E isso é que significa o exame, né? O exame que tem como finalidade formar juízo. O exame aqui no sentido socrático da palavra, que foi recuperado agora pelo Foucault como cuidado, né? O Sócrates, diante dos seus juízes, ele disse uma frase que ficou famosa, né? Ele disse: eu não me arrependo do que eu fiz, porque uma vida sem exame não é digna de ser vivida, né? Então, a todo momento, esse que se examina está formando um juízo acerca de si mesmo e da sua situação no mundo. Isto é vida moral, isso é moralidade, né? E, portanto, é uma espécie de diálogo que nós mantemos, né? Cada um consigo mesmo, a todo momento, permanentemente, para formar justamente essa ciência de si, quer dizer, essa consciência, né, no sentido moral. Entre as características desse tipo de pensamento, desse tipo de atividade, né, que nosso espírito pode desempenhar, e que é o pensar nesse sentido de formular juízos, existe uma consequência, uma característica muito complicada.
e que foi, digamos assim, demonstrada historicamente. E nós podemos dizer também que ela vem sendo demonstrada historicamente. Isso pode não acontecer, né? Então vejam bem como aqui há uma certa sutileza que eu tentaria pensar com vocês. Desde o Descartes nós sabemos que é impossível não pensar. Descartes dizia, se eu digo, penso que não estou pensando, estou pensando. Então não há como escapar disso, é fatal, né? Então a tradição legou essa tese muito precisa. Nós nos definimos como pensamento, é impossível parar de pensar. E, no entanto, é impossível, ou seja, é bastante possível, e há épocas em que isso parece até predominar, que, embora pensando, a pessoa não formule nenhum juízo, não forme juízo acerca de si e do mundo. E nós dizemos nesse caso, então, não tem consciência. Nossa palavra para dizer isso é não tem consciência. Esse indivíduo não tem consciência do que ele faz, né? Isso significa que esse estar junto de si, com a ciência de si, estar junto de si, formulando juízos a respeito de si próprio, essa capacidade foi perdida, né? Muitos perderam essa capacidade. E, portanto, essa afirmação não é ousada. Isso pode ser interrompido, isso pode não existir. O pensar pode não existir. Não o pensar formal, cartesiano, mas o pensar nesse sentido moral. O pensar no sentido de formular juízo, fazer julgamentos, né? Isso pode não acontecer. As pessoas podem perder, talvez, essa capacidade, ou até, talvez, nunca ter tido, né, essa capacidade. E é importante pensarmos nessa situação, né, porque isso nos ajuda a entender experiências históricas, né? A Hannah Arendt, citando novamente a mesma autora, ela digamos, fez quase uma experiência disto, né? Como é possível que tenha acontecido na Alemanha o que aconteceu sob o regime nazista, né? E a explicação que ela dá é esta, né? As pessoas perderam a capacidade de pensar no sentido de julgar, né? Então, é uma espécie de demissão da subjetividade, se nós entendemos que a subjetividade é principalmente o ato de julgar a si e ao mundo. As pessoas perdem isso, demitem-se voluntariamente, né, dessa condição, e aí então ficam à mercê das circunstâncias, dos outros, enfim, instala-se as condições para o totalitarismo, não é? Justamente porque essa pessoa se vê completamente desarmada para pensar por si mesma, julgar por si mesma. Então ela tem que aceitar aquilo que já foi julgado por outros e que lhe é apresentado como sendo o certo, já que ela não tem o discernimento de dizer isto é certo, isto é errado, a partir dela mesma, não é? E, repito, não é uma questão de conhecimento. É uma espécie de faculdade especial, difícil de definir, né? O Kant, que é um sujeito chato, como vocês devem saber, né, tem uma frase interessante, quase poética, né? Ele diz, o juízo é aquilo que está escondido no mais profundo da nossa alma, é um mistério. A capacidade de fazer juízo é um mistério profundamente oculto na nossa alma. Ou seja, podemos definir o que é pensar, mas este pensar moral, essa possibilidade de fazer juízo, de se situar perante si e os outros, isso é uma coisa que está em nós, independente de condições objetivas, independente de quem nós somos em termos de conhecimento, o cabedal que nós possuímos, os recursos intelectuais, não depende nada disso. Depende de outra coisa, que é uma coisa meio misteriosa, né, que não se consegue muito bem definir, a não ser quando nós vemos esta ausência funcionando, esta ausência em ato, né? E, por exemplo, numa situação como esta, né,
da Alemanha sobre o nazismo, nós vemos isso funcionando. Isso que nós não conseguimos definir, né? Nós vemos isso funcionando pela sua falta, pela sua ausência, né? Nós não sabemos o que é o discernimento, mas nós encontramos os efeitos dessa ausência. Pessoas que não podem discernir, que não podem exercitar, né, a consciência moral. Ou seja, não adianta procurar, nesse caso, regras, normas, condições, limites, não é? Ou seja, não adianta assumir esta perspectiva objetivista, não é? Cartesiana, por assim dizer, porque essa capacidade, finalmente, ela remete àquilo que nós não podemos definir sem determinar, que é a liberdade, né? Ou seja, a liberdade só padece desse paradoxo, né? Quando nós queremos defini-la, se nós a definimos, já não é mais liberdade. É alguma coisa que eu determinei como liberdade. Então, já não é mais, né? Então, há certas coisas que têm que ficar, né, flutuando dessa maneira, digamos assim, na nossa intuição e na nossa experiência. E que tem muito a ver com a nossa vida moral. Senão seria fácil, né? Se eu pudesse exercitar a moral da mesma maneira que eu resolvo problemas matemáticos ou físicos, né, não haveria, assim, tanta dificuldade, haveria essa dificuldade intelectual, né? Mas nós sabemos que a dificuldade moral não é intelectual, é de outra natureza, não é? E justamente em relação a isso, essa liberdade, esse discernimento, que remete à formulação, né, de juízos morais. Eu queria acentuar que não se trata apenas de dizer, como nós normalmente dizemos, ou ordinariamente dizemos, que o sujeito está sempre diante de si. Ou então, outra frase que nós usamos muito, é impossível calar a consciência, né? É impossível calar a consciência. Não é apenas isso, né? O que eu gostaria de acentuar aqui é essa espécie de relação que cada um tem consigo mesmo, essa espécie de diálogo que cada um tem consigo mesmo, que é sempre um processo de tomada de decisão nesse regime em que o indivíduo está a sós. A sós quer dizer só com ele, né? Nessas situações limite, é que nós temos condições de fazer perguntas, que são sempre perguntas que nós só podemos fazer a nós mesmos. Podemos fazer a outros, mas se fizermos a outros, estamos justamente nos demitindo da nossa subjetividade. O que eu devo fazer, o que eu posso fazer? Essas perguntas, elas são perguntas básicas, cada um tem que dirigir a si próprio. Se eu pergunto para o outro, estou delegando a ele a decisão que eu deveria tomar. E isso explica situações como esse exemplo, né, sempre lembrado da Alemanha. Não é? Não só para aqueles que se submeteram, como aqueles também que não se submeteram, que é também algo que os estudiosos do Holocausto, por vezes, acentuam. Não é? E é interessante isso, porque essa imponderabilidade do juízo moral é muito interessante, porque essas pessoas foram interrogadas depois, as que sobreviveram, né? E resistiram, foram interrogadas. E disseram, por que você fez isso? Por que você não compactuou? Por que você não fez aquilo que lhe era pedido, já que você estava em risco, sua família e tal? E o camarada respondia, eu não sei por quê. Eu só sei que eu não podia fazer. Eu não tenho justificativa, não posso explicar. Eu só sei que eu não podia fazer. Isso é interessante, porque significa que esse indivíduo fez a si mesmo essa pergunta. Posso fazer? Posso matar pessoas inocentes ou concordar com isso? E ele respondeu, não. Essa resposta não é de ordem intelectual, argumentativa, nada disso. É uma coisa assim espontânea. Por quê? Ela depende de um juízo moral, né? Um intelectual altamente treinado, como aconteceu com vários, né, poderia ir lá e participar da matança, concordar, justificar, oferecer argumentos, né? E esse indivíduo que não podia oferecer nenhum argumento, ele justamente disse, não fiz porque não podia fazer. Né? Mas por que você não podia fazer? Não sei, não podia. É como se a possibilidade não existisse. Né? Então, isso é que
significa propriamente consciência, estar consigo, né? Estar sob esse domínio de uma força íntima, né? Que é a força da consciência moral, que é imponderável. Se nós vamos procurar defini-la, nós não conseguimos, né? Por isso que ao longo da filosofia, sempre que se quer definir moral e justiça, começa aquela discussão interminável, porque nós procuramos o quê? Definições objetivas. Isso desde o Platão, né? Qual é a primeira resposta que os interlocutores de Platão dão quando ele pergunta o que é a justiça? A primeira resposta é a seguinte: justiça é aquilo que o mais forte pode fazer. Por quê? Essa pergunta é imediatamente justificada pela prática, né? Ela está aí, é o que está acontecendo, né? Então, se a moral ela se pauta pelo acontecimento, pelo fato, né, encontra essas respostas, aparentemente inquestionáveis, né? Porque quando Platão diz que a justiça não é isso, que a justiça é equidade, proporção, o interlocutor pergunta: onde é que está? Onde é que você vê isso? Em lugar algum, né? Mas é aquele, justamente, que na Alemanha não via outra coisa a não ser crimes ao seu redor, e que, no entanto, baseado em alguma coisa que não estava lá, que não existia, e que ele mesmo não podia definir, disse: não posso, não vou fazer, né? Então, muitas vezes, esses critérios morais, eles passam por uma imponderabilidade que é difícil de definir. Isso encorajou a filosofia, muitas vezes, a colocar essas questões num plano transcendente, né? Num plano metafísico. O que é o mal? Né? As teorias sobre o mal são tão mirabolantes, né, que a gente tem dificuldade em acreditar que aquilo realmente é uma explicação do mal. Quer dizer, quem sofre o mal, quem está quase que cotidianamente em contato com ele, e houve uma explicação filosófica de que o mal é simplesmente o não ser, porque o que existe é o ser e o bem, né? E o mal não é nada, né? Eu costumo dizer para os meus alunos: é como você chegar, visitar um seu amigo que está doente no hospital e dizer: você não tem nada, porque se você tivesse alguma coisa, você teria saúde. Ou seja, o que você tem não é nada, né? A saúde, sim, é o ser, é o positivo. O que você tem, não sendo saúde, não é nada, né? Então, uma boa ocasião para o camarada te expulsar, né? Com razão. Então, essas teorias mirabolantes que se colocam num plano de transcendência muito formal, muito teórica, quando nós as colocamos aqui nesse lugar do indivíduo, a sós com ele mesmo, decidindo o que é mal, o que é bem, o que é certo e errado, nós trazemos isso para o plano concreto, o plano justamente da consciência. E aí a gente vê isso que a experiência histórica nos mostrou, né? O mal está ali, na história, no que as pessoas fazem, cotidianamente, né? O mal não é primordialmente aquilo que as pessoas sofrem. O mal é aquilo que as pessoas fazem, né? Como dizia o Marx, a raiz do homem é o próprio homem. Tudo que existe, a raiz é humana. O mal está no homem, a raiz do mal está no homem, é ele que o faz, ele é o responsável. E aqui eu chego, então, no que eu queria concluir rapidamente, que é o seguinte: este pensar consigo mesmo, a sós, ele digamos assim, uma preparação adequada para a ação no sentido moral. Se nós guardarmos bem essa diferença, né, que ela pode ser dita até na forma de um adágio, de um ditado, né? Eu penso a partir de mim mesmo, ou eu penso sozinho, a sós, mas eu ajo com os outros, né? Então, na verdade, vou concluir com uma dificuldade, talvez intransponível, né? Ou seja, a moral e a ética poderiam se juntar se nós conseguíssemos estabelecer, na concretude da conduta humana, esta ligação. Eu penso por mim mesmo e decido por mim mesmo, mas eu ajo com os outros, e as duas coisas estão em continuidade, elas não se separam. Porque se eu pensar por mim mesmo,
e não agir com os outros, eu vou agir em nome do meu interesse próprio, que é um critério de valor muito moderno, muito contemporâneo, não é? O indivíduo girar, fazer com toda a sua vida gire em torno do interesse próprio. Mas, veja bem, isso foi colocado como valor, não é? Você pega os textos que estão na origem dessa moral moderna, né, que é tão bem expressa pelo Max Weber e tal. O Benjamin Franklin, por exemplo, ele diz o seguinte, né, o indivíduo, o verdadeiro indivíduo, o indivíduo que cumpre com os requisitos humanos, é aquele que tem como objetivo perseguir seu próprio interesse. É o empreendedor de si mesmo, né? Cada um é empresário de si, né? E tem que ter êxito nisso. E, portanto, é o interesse próprio que ele tem que perseguir. Não agir com os outros. Pensar por si mesmo e agir de acordo, né? Agora, quando pensar por si mesmo e agir com os outros estão em conjugação, você tem essa situação, né, que seria realmente uma situação de junção entre ética e moral, né, em que você estará autonomamente vivendo em comunidade, né? Há quem diga que isso aconteceu na Grécia, na polis grega, que isso teria acontecido na civilização medieval, sob a cristandade, né? O indivíduo agindo por ele mesmo e com a consciência própria do que ele faz, ao mesmo tempo está organicamente ligado à comunidade, né? É uma forma de ver as coisas. Nós perdemos, qualquer que tenha sido a realidade disso, nós perdemos. Não sabemos nem qual é a sombra dessa ligação orgânica, né, entre indivíduo e comunidade. Sabemos muito bem o que é um indivíduo, desde que nós o entendamos assim. É aquele que persegue unicamente o seu interesse e se faz um universo próprio, né, onde ele é o meio e o fim, né? E isso é que justamente leva a essa conclusão, né? Quer dizer, se o mal é histórico, se o mal tem que ser discernido na experiência comum que as pessoas têm, né, e não apenas no interesse de alguém ou de algum grupo, né, a única maneira de evitar o mal seria essa. Pensar por si mesmo, mas agir com os outros. E pensar por si mesmo para agir com os outros. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Franklin Leopoldo Silva. Eu queria dizer do meu entusiasmo diante da apresentação feita pelo professor Franklin, porque a ideia era apresentar o melhor. Por que não o melhor? E realmente eu creio que nós fizemos um grande esforço e eu queria depois rapidamente passar a apreciação de vocês, no sentido de que é um milagre você trazer esse tipo de exercício de filosofia para o seio do parlamento brasileiro. Eu acho que, diante de tanta banalidade, trazer algo tão sofisticado para o parlamento brasileiro é um presente que nós nos demos aqui. Todos nós devemos comemorar essa noite de inteligência e de excelência moral. Muito obrigado. Embaixador, eu gostaria de rapidamente fazer 2 questionamentos antes de passar a palavra à plateia. Professor Franklin, muito instigante a sua apresentação e eu queria trazer alguns problemas que o senhor colocou aqui para o debate mais pragmático do que ocorre na política e, mais precisamente, aqui no Congresso Nacional. Dentro do direito, um dos grandes debates filosóficos que se faz ainda no direito é da incapacidade de, por exemplo, normas abstratas de caráter universal regularem situações concretas no particular. Esse é um debate que já é muito conhecido na filosofia e no direito, né, isso está muito presente.
E isso tem se resolvido assim, da seguinte forma: se encontra na Constituição um aparato moral. Então, o aparato moral é a Constituição, e eu passo a olhar aquela regra que rege uma determinada situação a partir desse olhar moral sobre a Constituição. Quando o senhor tratou aqui de moral, eu entendi, penso que entendi com certa clareza, né, que esse pensar moral é um estar consciente. Aí eu pergunto para o senhor, é possível se falar em um código de ética no Parlamento, no Senado, na Câmara? Nós estamos agora vivenciando um processo político de quebra de decoro parlamentar. Não é? É possível se falar em um código de ética e uma norma descrever essa ética e, mais, disso ser julgado? Né? Esse é o primeiro ponto, a primeira questão. E a segunda, rapidamente, o senhor enfatizou muito a questão da consciência, né? A consciência associada à moral. E, ao falar em consciência, eu me remeto à questão do inconsciente. Eu pergunto para o senhor, a psicanálise tem alguma coisa a dar de contribuição à política e à moralidade? São esses dois pontos que eu coloco para o senhor. Bem, então, quanto ao primeiro ponto, aí você tocou num assunto que perpassa realmente aqui, pelo que eu falei, do ponto de vista da experiência histórica mais efetiva, né? Que é aquilo que se constitui como princípios, e princípios gerais que resultam em direitos básicos inalienáveis dos indivíduos. Desde o momento em que historicamente isso foi colocado nas sociedades modernas, nós tivemos um paradoxo, se é que se pode chamar assim. Talvez paradoxo seja uma palavra até um pouco elogiosa demais para o que realmente aconteceu. Mas o fato é que nós temos uma coincidência entre a proclamação dos direitos e a ignorância deles. Não é? Vamos citar os dois casos clássicos. Não é? A proclamação da Constituição Americana, não é? E da igualdade entre todos os seres humanos, assinada por um respeitável grupo de fazendeiros escravocratas. Não é? Esse é o primeiro caso. O segundo caso é a Revolução Francesa, talvez mais conhecida ainda, né? Em que o direito à universalidade, à igualdade, do ponto de vista universal, era tão imposta na sua própria universalidade que todos os que discordavam eram guilhotinados. Então, o que a gente percebe, e isso que se chama a crise do universal, né, não é, portanto, uma coisa recente. Né, é meio que simultâneo. Né, porque se nós temos aí uma marca na modernidade dessas grandes revoluções, as duas grandes revoluções que instauraram a modernidade e os princípios, né, os direitos que nós cultivamos até hoje, você já tem essa ambivalência. Né, o que mostra que teria que haver aí um processo duplo, não é? Quer dizer, como nós podíamos dizer aqui, uma coisa, digamos, um vocabulário mais existencialista, nos levaria a dizer o seguinte: nenhuma Constituição constitui o ser humano. É preciso que ele se constitua a Constituição que o constitui. Não é? Ou seja, esse processo entre a subjetividade, sua consciência moral, e as leis e os princípios, eles têm que estar numa relação dialética, uma tensão permanente. Né? Caso contrário, você terá, então, do lado do indivíduo e do sujeito, o interesse próprio, completamente afastado do universal, ou então você terá uma tentativa de constituir universalmente o homem, que, por ser abstrata, nunca o atingirá na sua concretude. Né? Essa é a razão pela qual os princípios, quanto mais enfaticamente são afirmados, né, na sua universalidade, menos funcionam na vida das pessoas. Né? É um problema, porque esses princípios instituem direitos, né?
E se eles não funcionam, significa que os direitos também não têm aquele respaldo, né, que me permitiria respeitá-los, né? Eu acho que é uma crise que já vem de longa data, né? E quanto à sua outra questão, você fala, tudo bem, a pessoa está sempre consigo, é consciente, e a partir daí você tem, então, a moralidade condicionada por isso. Mas e o inconsciente? Né? A questão é a seguinte, eu vou aqui me valer de um estratagema. Na verdade, sua pergunta é muito difícil de responder, não conseguiria responder. Eu vou, então, me valer de um estratagema para dizer que eu não respondi nada. Né? A psicanálise freudiana, ela tem muita dificuldade em explicar o acesso que o indivíduo tem a partir dos seus sintomas, né, à base do inconsciente que seria responsável por isso. Ou seja, como se traz à consciência alguma coisa e como esse trazer, que é a tarefa da análise do analista, ele é reconhecido. Né? O Sartre, que é um crítico da psicanálise, diz o seguinte, se eu trago a consciência e o reconheço, é porque eu já sabia. Né? E essa crítica à psicanálise resulta no seguinte, não na desqualificação da psicanálise, mas numa certa mudança de terminologia ou de concepção. Né? Ou seja, o inconsciente seria o quarto escuro da realidade humana. Seria a consciência obscurecida. Né? Ou seja, não é outra coisa, não é outra dimensão. E também aí teríamos que discutir se o Freud diz ou não que é outra dimensão. Ele diz as duas coisas, né? No começo ele diz que é, depois ele diz que não é. Mas, enfim, coisa aí para os especialistas. Mas uma das interpretações possíveis é essa, né? Não se trata de outra coisa, mas se trata da própria consciência no seu lado escuro, obscurecido. Né? Isso coincide com o desenvolvimento da análise, porque quando é que a consciência está mais obscurecida? Qual é o momento em que o indivíduo está atravessando o quarto escuro com uma dor tão terrível que nem sequer é perceptível para ele? Quando ele é criança. Né? E o Descartes já dizia, né? A infelicidade do homem está em que uma vez ele foi criança. Né? E essa formação, né? Bom, não é preciso dizer para vocês, né? Nós carregamos a vida inteira, né? A criança que se formou em nós e que formou os nossos traumas. Então, agora, tudo isso vem o quê? Dessa obscuridade, dessa escuridão, né? Não propriamente do inconsciente. Então, é alguma coisa que lá está. E aí vem a parte cruel, né? Disso tudo. Se lá está, se é consciente, se não está em outro lugar, se está em mim, então eu sou responsável. Né? E, portanto, você não pode jogar para o inconsciente, para essa dimensão outra, né, a qual você não teria acesso, as razões pelas quais você age de uma maneira ou de outra. Porque, bem ou mal, no claro escuro da tua consciência, elas lá estavam. Elas são suas, você é responsável. Eu não respondi o que você perguntou exatamente, mas bordei algo em torno para mostrar o problema que isso representa. Aqui. Boa noite, professor. Obrigado pela sua palestra. A minha pergunta é a seguinte: no limite, o indivíduo moral, no sentido de se guiar pelo próprio julgamento, não caminha para um enfrentamento com qualquer tipo de sistema e, ao fim, terá de pagar com a própria vida ou então colocá-la em risco? E aí nós temos os exemplos de Sócrates, Thomas Morris, né? Hannah Arendt. Parece que ou haveria a possibilidade, vamos dizer assim, dentro daquela perspectiva do Laboet, em que ele fala da submissão voluntária, em que, ao invés de nós nos tornarmos heróis, nós simplesmente, por meio de pequenos nãos, conseguíssemos, vamos dizer assim,
um ambiente mais moral e ético? Sim. Rapidamente, eu digo o seguinte, justamente essa possibilidade que de Sócrates até Hannah Arendt percorre as teorias morais é a seguinte, ela é, digo logo, ideal. Se essa pretensão de pensar por si mesmo fosse realizada, não precisaríamos de normas de qualquer tipo, nem jurídicas, nem sociais, nem políticas. Cada um saberia exatamente o que fazer, né? Isso não ocorre. Pensar por si mesmo é difícil, talvez até excepcional. Portanto, é preciso que haja uma certa presença desse pensamento autônomo e de uma certa objetividade normativa dele. Para que isso aconteça de modo a não ferir o pensamento autônomo, né, é preciso que a passagem do pensamento, do pensar por si ao estar com os outros, seja feita democraticamente. Então, a relação entre democracia e moralidade é essa, né? A democracia, não no sentido formal, a democracia no sentido real, seria aquele tipo de convivência em que cada um pensa por si mesmo, mas estando com os outros, consegue pensar também com eles, não é? Digamos assim, a pluralidade, a diversidade, enfim, tudo aquilo que nós comumente colocamos como registros, como requisitos, né, para a vida em comum, a vida democrática, mas que dificilmente se realizam. Aí então vem aquela parte que você falou. Dentro de um contexto em que é difícil pensar por si mesmo e que também o estar com os outros não é exatamente, digamos assim, democrático, isonômico, igualitário, né? Esse pensar por si mesmo torna-se um risco, porque ele vai, né, de encontro ao sistema, a esse sistema objetivado, né, que os críticos contemporâneos chamam de sociedade administrada, né? Os alemães chamam de sociedade administrada, ou os dispositivos todos, né, que nos governam e que desencorajam, né, pensar por si mesmo, até impedem que isso aconteça. Aí sim, aí você tem o risco, Sócrates é sempre, né, o exemplo típico, mas outros casos também disso que você falou, que eu achei uma expressão muito interessante, pequenos não, né? Aquele indivíduo que não tem nenhuma, que não se sobressai de forma alguma, né, em relação aos outros, mas que quando lhe é cobrado alguma coisa que ele deva fazer, alguma transgressão, algum crime, e até quando lhe é cobrado pela autoridade, pelo Estado, como é no caso do nazismo, ele diz não. O não dele é pequeno, porque ele é pequeno, mas esse não é muito forte do ponto de vista moral, que representa justamente a resistência, né, que talvez seja, afinal de contas, a última instância que nós tenhamos que admitir quando você tem um processo civilizatório degradado, né? Uma moral degradada, talvez a resistência seja a última instância. E essa resistência pode se fazer dessa forma, né? Micro-resistência, pequenos nãos, que mostram a recusa do indivíduo normal, né? Professor Frank. Oi. Tudo bom? Boa noite. Quando você fala, né, no Daimon, por exemplo, em Sócrates, como esse exame que não implica uma perda da liberdade, pelo contrário, coloca uma questão a ser pensada para o próximo passo, que seria o agir, né? Esse daimon, você falou assim, ele não desestrutura a sua liberdade, ele te coloca uma questão a ser pensada, né? Essa questão a ser pensada, que você acabou levantando como a questão do critério, em certo sentido, né? É a questão de saber como avaliar e como formular um juízo de uma determinada ideia que você tem. Uhum. Né?
essa noção de formular um juízo, fazer uma avaliação da ideia que você tem, ora, quem vai fazer, qual é o critério, né, para você formular um juízo moral de um lado ou para o outro? De onde vem o critério? O critério que você colocou inicialmente, que esse critério seria a própria subjetividade, em última instância. Você se coloca como objeto para si, a pergunta se coloca como objeto para você, e você, enquanto critério, entende, olha, isso aqui eu vou seguir para um lado ou para o outro. Mas a minha pergunta vai pelo seguinte sentido: se essa subjetividade é o próprio critério, qual a origem dessa subjetividade? O que constitui essa subjetividade, que é o próprio critério de si? Me parece, e aí eu trago junto também uma tradição toda, né, que a subjetividade ela se forma historicamente. Isso a gente poderia tentar pensar isso tanto do campo da psicanálise, né? Você entender o que você está, como que você está agindo hoje enquanto adulto, tem a ver com você entender a sua formação histórica desde criança e os pressupostos que lá estão onde você lá está enraizado e que você hoje age, né, sem saber o porquê que você age dessa forma, porque você não entende os pressupostos em que você mesmo está enraizado. Quando a gente pensa no sujeito histórico, né, uma pessoa hoje, qualquer um de nós aqui, hoje nós temos ações que estão enraizadas historicamente, né? Digamos assim, as instituições estão aqui armadas, você tem cada uma das cabeças com uma história também pessoal, portanto, então, né, cada um é seu critério enquanto história pessoal, mas é uma história compartilhada intersubjetivamente, né? Você falou nos gregos, nesse compartilhar orgânico, etc. Nós temos, de uma forma ou de outra, nós compartilhamos o mesmo, digamos assim, elemento comum, que é a história. Né? Ok, essa história, desconhecer a história não é um sintoma de agir moralmente sem ser... Você acredita que é possível falar em desresponsabilizar-se do seu agir moral a partir de um desconhecimento histórico da sua formação, seja enquanto sujeito social, seja enquanto subjetividade para consigo mesmo e que se autodesconhece? Desresponsabilizar-se pelo desconhecimento histórico. Sim. Mais ou menos por ali. Entendi o que você quis dizer. E realmente uma questão aqui que faltou dar ênfase foi justamente essa, não é? A consciência, ela não é realmente uma entidade, né? Justamente porque ela é uma relação, ela vem ao encontro daquela definição psicanalítica que o Sartre julga que é também compatível com as ideias marxistas. Cada um é a história de si. Não é? Quando eu falo o si, o sujeito, a consciência, eu estou falando dessa história singular que cada um vive numa história geral na qual ele está inserido. Então, você tocou num assunto que é crucial e muito difícil de ser resolvido. Acredito que ele é uma discussão constante. A presença dessa subjetividade, agente, que vai construindo a sua história pessoal e, ao mesmo tempo, vai construindo a história geral compartilhada com os outros. Qual a dimensão de cada um, qual o peso de cada um? Não é? Veja que, do ponto de vista marxista ortodoxo, digamos assim, daquele marxismo que vigorava nos anos 50, não é? Talvez até haja gente que pense daquela maneira até hoje. Uma forma de você desresponsabilizar o sujeito pelas suas ações é a teoria leninista do reflexo. É mostrar que a consciência é apenas e tão somente um reflexo automático das condições infraestruturais. Né? Então, você não tem aí uma desresponsabilização de ordem interna, mas de ordem externa. Né? Compromete também a moralidade. Então, eu acho que, claro, falar em moralidade em termos dessa teoria da história é complicado e tal, mas, enfim, estamos falando disso aqui e é preciso, então, fazer a relação. Né? Por outro lado, é claro também que, você disse muito bem, esse indivíduo que age a partir de si e em diálogo consigo mesmo, né, é certamente um indivíduo que tem uma história e compartilha uma história. Não apareceu de repente, nem caiu do céu.
Concordo com você, mas coloco esse problema, que é um problema, na verdade, ao mesmo tempo, aquilo que mais se discute, né? E talvez a coisa mais difícil de resolver, né? Qual é o peso respectivo, né? Dessas duas dimensões, né? Seria preciso, então, colocar uma tensão, e aí seria realmente, vou repetir a palavra, uma dialética mais radical do que aquela que se tem praticado, talvez, né? em que esse peso das condições objetivas históricas que pesam sobre o indivíduo e da subjetividade do indivíduo, que também contribui para que isso aconteça, né? Talvez isso deva permanecer indecidível. Indecidível, eu digo o seguinte, é uma dialética tão forte, tão radical, que você nem sequer pode descrevê-la sem correr o risco de tomar partido. Porque, na verdade, a história da filosofia é essa. Ou você toma partido pelo sujeito, ou você toma partido pelo objeto, né? E aí a questão, você disse muito bem, você citou muito bem o peso dessa história no sentido formador, né? No sentido marxiano da história. Aí a questão, então, de saber como é que se deve conduzir essa relação, né? Porque a tese, me parece, do Marx, seria a seguinte: os indivíduos fazem a história que os faz. Como entender esse jogo, né? Esse jogo absolutamente dialético? A nossa tendência, porque nós pensamos analiticamente como que por natureza, né? Dialética é muito difícil, né? A nossa tendência é escolher. Não, eu acho que o indivíduo é soberano, a consciência é soberana. Não, a história faz tudo, o indivíduo é uma espécie de reflexo das condições em que ele vive, né? O Sartre teve a virtude de colocar isso em questão. Não resolveu, mas colocou em questão. Você não pode desprezar nem uma realidade nem outra. Ou seja, a história é subjetiva, porque nós a vivemos, nós a fazemos. E ela é objetiva, porque todos nós a fazemos, né? O Sartre tem aquela famosa frase que diz: o problema da liberdade é o seguinte, é muito simples, é que o outro também é livre. Então, colocando as coisas dessa forma, eu acho que a gente equaciona a questão, né? Na impossibilidade de resolvê-la. Professor, é um prazer estar aqui hoje, filosofando sobre esses aspectos com o senhor aí. E eu tenho uma certa dificuldade, como sociólogo, não só o contexto histórico, mas as classes. Entro no circuito, então a dificuldade para alçar voo é meio complicada. Ele pergunta o seguinte: o Antônio Paim coloca que nós fomos incapazes de criar uma moralidade social, como os ingleses conseguiram criar, os franceses, etc. E isso ainda, como nós não conseguimos criar moralidade social, cria-se uma série de monstros que nós estamos fazendo por aí. Essa seria a primeira questão, eu gostaria que o senhor elaborasse um pouco sobre isso. E depois também o seguinte, o senhor já tocou aí, mas eu acho importante se pudesse colocar um pouco mais. A moralidade, não digo do político, está tão desgastado o termo, falar em moralidade do político é quase que uma contradição em termos, né? Mas a moralidade do estadista e a moralidade do homem comum de classe média. Eu vejo, por exemplo, a Coreia, que na década de 50 era mais atrasada que o Brasil. Então a elite coreana resolveu falar: não, nós vamos investir em educação. Mas vai faltar dinheiro para a saúde, vão morrer. O estadista está levando. Como é que fica, então, a ética do homem de classe média, do homem comum,